Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma Expert Class. Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho agora que um assunto que na realidade gera muitas questões a respeito de um sistema de medição, principalmente no conteúdo de Green Belt, tá? A gente está falando aqui nesse momento, estava gravando uma outra Expert Class e veio uma caneta bem mais espessa aqui do que eu estava imaginando. Vamos lá, vamos alterar isso aqui, tá? Normalmente, esse assunto causa algumas divergências aí entre os profissionais, tá? Que é sobre o sistema de medição. Logo de cara, vou quebrar essa informação com vocês. Se um dia alguém falar que está utilizando, por exemplo, tá, uma régua como um sistema de medição, a gente já vai brigar, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente saindo dessa aula e sabendo identificar a variação de processo e variação do meio de medição, tá? Entendendo esse conceito na realidade. Então, o sistema de medição, ele tem 3 fatores. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês analisem comigo, tá? O primeiro fator do qual ele é composto é o instrumento. Então, esse instrumento, aí sim, eu estou falando de qual equipamento eu vou utilizar para fazer as minhas medições, tá? Estou falando de régua, paquímetro, balança, independente do que eu for colocar em prática, aquilo que eu vou utilizar como o que vai coletar o meu dado ali como instrumento físico, né, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de instrumento e compõe o meu primeiro fator de medição, tá, do sistema de medição. Depois eu tenho o operador. Esse é um outro ponto interessantíssimo, tá? Eu tenho o operador. Não só o meu instrumento precisa estar calibrado, como o meu operador precisa ser treinado adequadamente para operar esse instrumento, tá? Faz sentido? É um conjunto ali que acontece em via de mão dupla, tá? Caso contrário, os negócios não vão sair como planejado. E um outro fator importantíssimo é o meio, tá? Então, o meio pode ser meio ambiente aí, vamos separar dessa forma, tá? Carlos, mas meio ambiente não influencia nos meus resultados aqui. Eu estou coletando uma característica tão simples, tá? Dentro de uma empresa que isso não faz sentido. Ótimo, então você zerou, tá? Esse fator. Mas se não for o caso, quero que você se atente, porque aí sim nós estamos falando de uma empresa que isso é extremamente importante. Por exemplo, uma análise laboratorial, tá? Pesquisas, muitas vezes o ambiente, a temperatura influencia 100% nos resultados. Então eu preciso garantir confiabilidade nesses 3 pontos, nesses 3 fatores que compõem o sistema de medição: instrumento, operador e meio ambiente. Aí eu tenho uma dica para vocês na realidade de qual ferramenta utilizar para garantir isso daqui, ó, a minha confiabilidade. Ok? Então, para eu garantir a confiabilidade, eu vou utilizar alguma ferramenta. Eu vou separar da seguinte forma com vocês. Se eu estiver trabalhando com variáveis, tá, contínuas, então aqui, dados por variáveis, deixa eu escrever isso aqui que ficou muito ruim. Com dados para variáveis, eu vou utilizar o MSA, tá? O Measurement System Analysis, que é a análise do sistema de medição. Análise do sistema de medição. Se eu estiver trabalhando com atributos, aí eu vou utilizar o índice kappa, tá? Que na realidade está dentro ali da análise de concordância por atributos. Por atributos. Perfeito? Então, eu posso utilizar essas 2 ferramentas aqui, tá? Ferramenta 1 e ferramenta 2, para garantir a confiabilidade do meu processo. Mas mais importante do que isso, eu quero que vocês entendam o porquê é necessário garantir a confiabilidade do meu sistema de medição. Vamos fazer uma seguinte análise, tá? Uma seguinte comparação. A variação total é igual à variação do meu processo mais a variação do meu meio de medição. O que significa isso? Vamos supor que eu esteja medindo aqui uma peça, tá? Eu estou aqui com um cilindro, ó, um exemplo bastante simples aí para a gente poder utilizar, ok? Então, eu vou medir, né, eu vou mensurar o diâmetro desse cilindro, tá? Esse valor aqui.
Então eu posso vir aqui e mensurar, por exemplo, 10 milímetros, ok? Num outro período do dia, eu volto sem saber que é o mesmo cilindro e vou lá e mensuro 11 milímetros. Perfeito? Peraí. É o mesmo equipamento que estou utilizando, é o mesmo operador, teoricamente no mesmo ambiente, tá? Então eu vou ter que identificar o que está ocasionando essa variação. Se eu tenho dois cilindros diferentes, tá? E esse daqui, por exemplo, mede 8, a diferença entre um e outro eu pego pela variação do processo. Só que, além da variação do processo, pode ser que em um outro momento eu mensure aqui 7 milímetros, tá? Perceba, se eu comparar essa variação aqui, ó, desses dois primeiros, é uma diferença. Entre esses dois aqui, é uma outra diferença. E entre esses dois aqui, é uma outra diferença. Então, eu tenho 3 diferenças na realidade para 2 medições, para 2 peças na realidade. Então, eu tenho 3 diferenças para 2 peças. Não pode acontecer, tá? Então, essas diferenças são provocadas por variações no meio de medição. Se eu tenho muita variação no meu meio de medição, perceba, se eu vou aumentando aqui, ó, esse fator de meio de medição, eu vou também aumentando a minha variação total, tá? Vou trazendo ela lá para cima, vou levando ela lá para cima. E isso aqui, que é a variação do processo, o que eu gostaria de identificar, começa a ficar desprezível. Quando que eu tenho um sistema de medição confiável? Quando eu sou capaz de identificar quase que Quando eu sou capaz de identificar quase que única e exclusivamente a variação do meu processo. E para isso, eu preciso tornar a variação do meu meio de medição desprezível. Como? Voltar aqui no meu exemplo. Se essa primeira peça tiver 10 milímetros, não importa em qual momento, não importa qual operador, vai sempre medir igual a 10. Se essa outra peça tiver igual a 8, não importa em qual momento, não importa qual operador, vai sempre medir igual a 8. E aí eu sei que a variação do meu meio de medição, levando em consideração os 3 fatores, instrumento, operador e meio ambiente, é praticamente zero ou desprezível com relação ao processo. Então essa diferença de 2 milímetros, por exemplo, é inteiramente do meu processo em si, das minhas peças. Bacana? Então tenha em mente quando alguém fala para vocês assim, eu estou trabalhando com o meu sistema de medição ou em projetos de Lean Six Sigma, Green Belt, Black Belt, prestem bem atenção se foram considerados esses 3 fatores e se isso está sendo analisado corretamente. Caso contrário, você vai ter problema para garantir a confiabilidade dos seus dados. Bacana, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa Expert Class, tenham aproveitado. Qualquer dúvida, mande pra gente. A gente está à disposição. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!